sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que com certeza ela vai falar sobre mente, porque é uma pessoa que eu vou deixar ela se apresentar, gente, porque vocês não têm noção do como que vai ser esse podcast de hoje. Olá! Seja muito bem-vinda, Késsila. É um Obrigada. prazer ter você aqui com a gente. É um prazer que você tenha aceitado o nosso convite de estar participando aqui do nosso podcast. Fala um pouquinho pro pessoal, quem é a Késsila? Obrigada a todos que estão assistindo. Bom, quem é a Késsila? Eu sempre tenho dificuldade de definir quem eu sou, porque nós vamos falar sobre mente, vocês vão entender. Mas eu tenho uma crença de que nós podemos ser quem nós quisermos. Então, minha filha, tenho construído isso em mim. E hoje estou, né? Porque eu gosto de falar que eu sempre estou, porque de hoje para amanhã também as coisas podem mudar. Mas sou policial militar, sou infoprodutora, hoje comecei a empreender, mas sou funcionária pública, tenho um treinamento não, né? Já criei vários infoprodutos na internet, sou palestrante, já escrevi um livro, sou mãe, sou esposa, enfim, as funções são variadas. Essa é a Késsila que se divide, assim, em 1000 partes para dar conta aí do dia a dia, mas amo isso, amo o que eu faço e por isso para mim não fica pesado. Mas, em resumo, essa sou eu. Ah, gente, aí, ó, já deu pra entender um pouquinho do que vem por aí. E se falando em digital, nada melhor do que se falar da mente, porque esbarra indiretamente, às vezes a pessoa não percebe. Total. Mas esse assunto, o crescimento no digital, o sucesso no digital, se a sua mente não deixar... Você não vai conseguir prosperar. E eu, inclusive, eu venho de uma família em que a crença maior, e acredito que muitas pessoas podem se identificar, que o sucesso ele é atrelado ao concurso, né? Ao concurso público. Minha mãe é concursada, minha irmã é concursada e eu, né, por seguir esse caminho também me concursei. Então, para começar a empreender, eu tive que quebrar muitas barreiras mentais, porque eu não sabia que existia esse universo. Eu caí de paraquedas praticamente nesse universo do empreendedorismo, do digital, mas eu tive sim que quebrar muitas crenças. E se a gente não quebra essas crenças, a gente não consegue nem dar um passo, porque a gente não tem a segurança, a gente não tem a mente de que talvez aquilo possa ser possível para você, então você nem tenta. Pela possibilidade, pela realidade que você vislumbra ali, daquilo que você já está acostumado. E é interessante, porque tem pessoas que nem tentam digital. Nem tentam, principalmente por bloqueios mentais mesmo. Por achar que não é pra ele, não é possível, não vai dar certo, então eu nem me movo. E aí a pessoa realmente vive frustrada ou no fracasso porque não consegue dar esse passo a mais, porque tá com bloqueio mental, de tanto que isso interfere no nosso físico mesmo, nas nossas experiências físicas. Está completamente linkada a nossa mente e todas essas experiências que nós vivemos. Então, pra gente começar, pra quem tá aqui nos acompanhando e talvez não está entendendo muito, né? Porque a gente sabe que tem vários níveis de consciência sobre esse assunto. Sim. E quando a gente, abrindo aqui um parênteses rapidinho, quando a gente começa a empreender, a gente vai pra um lado que vocês não imaginam de tantas coisas que a gente tem que descobrir sobre nós. Sim. Sobre quem nós somos, sobre o que a gente carrega, o que a gente traz do passado, o que a gente traz e, assim, até onde nós nos permitimos chegar. Então, quando a gente empreende, a gente vai passando por várias coisas e várias fases de desenvolvimento pessoal. Porque Sim. o empreendedor, ele tem que estar buscando o tempo todo pelo desenvolvimento pessoal. Porque chega uma época, uma fase do nosso negócio que a nossa mente acaba nos limitando. Sim. E isso, na verdade, é maravilhoso, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei, o contexto em que eu estava inserida, para quem me acompanha no Instagram e nas redes, eu sofri um cancelamento virtual dentro da minha instituição. E isso, o que acarretou dentro da minha carreira profissional? Eu respondi processos, eu fiquei prejudicada na minha promoção e perdi dinheiro. Então, isso teve impactos significativos dentro da minha vida. Quando eu cheguei nesse ponto, eu comecei no digital por isso, para buscar uma renda financeira para suprir aquele prejuízo que eu tinha tomado.
Só que olha que interessante esse processo de desenvolvimento pessoal. Eu comecei buscando ali suprir essa necessidade financeira. Só que para me tornar e para conseguir criar tudo que eu criei lá dentro do digital, eu necessariamente precisei me desenvolver. E me conhecer, e entender, e encontrar ali um propósito muito maior, porque só o financeiro, ele não te sustenta. Ele não te sustenta. Então, esse processo de desenvolvimento e o empreendedorismo, e eu sou muito grata ao empreendedorismo, porque começou ali. Não, eu preciso suprir, eu preciso ter isso aqui que eu perdi. E aí, dali comecei a me lapidar para me tornar quem eu sou hoje, mentora de mentalidade, mostro às pessoas todo esse processo que eu passei e tudo que eu conquistei, mudando mesmo a minha mente, mudando a forma de pensar. A atitude mental que você tem define e determina quais serão os seus resultados. E é interessante porque nós podemos ser quem nós quisermos. Nós vamos alcançar o que a gente quer e o que a nossa mente acredita. Agora, eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece como que é esse poder da mente na nossa vida. Porque às vezes está tão no inconsciente que a gente não consegue perceber. Mas tá tudo entrelaçado, né? Tá completamente entrelaçado. Bom, vou tentar resumir, porque na verdade é um conhecimento extremamente profundo. E para que você eleve o seu nível de consciência, eu sempre oriento que você realmente busque e pare a sua vida para estudar isso. Porque os seus resultados, eles estão diretamente linkados à sua mentalidade. Quando você descobre isso, quando você dá esse start, as coisas começam a mudar. Mas, basicamente, a nossa mente, ela é dividida em duas partes. Nossa mente consciente e nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente, nós temos o poder de rejeitar opiniões, rejeitar pensamentos, criar pensamentos. Quando algo entra dentro da sua mente subconsciente, a sua mente subconsciente não consegue diferir o que é real do que não é real. Então, quando eu imagino que eu estou lá palestrando, que eu estou vivendo aquele sonho, viajando, tendo um casamento dos meus sonhos, essa realidade já é real para a sua mente, porque a sua mente não diferencia. E da mesma forma, se você imagina discussões, traições, discussões com seu chefe, coisas ruins, você já está sofrendo aquilo e, consequentemente, aquilo se desdobra na sua realidade. Então, quanto mais você conseguir emocionalizar um pensamento, mais rápido ele vai se desdobrar na sua realidade. E isso é pro bom e pro ruim. Porque dentro do nosso subconsciente moram as nossas crenças. Quando eu comecei aqui o podcast, eu falei que eu tenho uma crença, essa crença é fortalecedora, de que eu posso ser quem eu quiser. Eu sei que se eu me dedicar, eu sei que se eu me colocar à disposição de desenvolver as habilidades necessárias, se uma pessoa conseguiu, eu também consigo, você também consegue, porque todos nós temos as mesmas faculdades mentais. Correto? Mas se eu tenho também uma crença que me limita, e aí aqui entra tudo que você escutou dos seus pais, tudo que você escutou da religião, dos seus líderes religiosos, existem muitas pessoas travadas por conta de crenças religiosas, da mídia, tudo que você assiste, tudo que você consome, por isso que é tão importante você selecionar o que você escuta, o que você estuda, os ambientes que você está, isso não é clichê, isso é real, selecione. Então, seus pais, a mídia, religião, escola, formação na sua ali, primeira infância, isso tudo impactou e formou todas as crenças que você tem. Então, hoje, a sua realidade, ela está condicionada a essas crenças. Então, o quanto você recebe, o seu tipo de relacionamento, aquilo que você aceita, está diretamente ligado àquilo que você acredita. E você consegue romper e mudar através da repetição de crenças fortalecedoras, substituindo, né, essas crenças. Porque aqui, a gente forma uma crença através de um forte impacto emocional. Então, por exemplo, e aqui, gente, existem inúmeras crenças, porque a nossa realidade, os nossos hábitos, as nossas ações, 90% são inconscientes. Correto? Então, se tá ali no seu inconsciente algo que você acredita, por exemplo, sobre relacionamento ou sobre dinheiro, automaticamente a sua mente te leva a ter atitudes que vão te fazer seguir aquilo que você realmente acredita. Por exemplo,
para não ficar muito vago. Você acredita, você tem uma crença religiosa de que você não vai pro céu se você prosperar. Ou que você vai estar desagradando a Deus se você tiver dinheiro. Se você falar sobre dinheiro. Ou você acredita, porque você viu a sua vida inteira em novelas, que todo rico é soberbo. Não adianta você querer ou imaginar que você vai ter ali, quer faturar 50 mil reais, se a sua crença estiver enraizada nisso de que você vai estar desagradando a Deus se você tiver dinheiro. O dinheiro, ele vai entrar, o dinheiro, ele vai... você pode até conseguir acessar, mas você vai dar um jeito de sumir com esse dinheiro. Por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam pra mim e falam, Kessler, eu dobrei meu faturamento, mas parece que eu tô mais endividada do que antes. Porque a sua mente te leva a viver aquela crença. Então, você quer se livrar daquilo. Você quer ficar... O dinheiro escorre pelas suas mãos. Aí você inventa um gasto inesperado. Coisas acontecem pra você ter que gastar esse dinheiro, mas você não consegue ficar com esse dinheiro por conta dessa crença que está enraizada. E tudo tá na nossa mente. Tudo está na mente. Porque às vezes você fica com aquilo tão no seu inconsciente. Sim. E é engraçado, e não é racional. Que o problema... Vamos falar a linguagem normal. O problema parece que chama um outro problema. Quando a pessoa fala, nossa, mas eu tô passando por uma maré que você tem que ver. E aí a pessoa realmente ela vai atraindo e só vai ali, afundando. E só vai afundando Porque... a ladeira abaixo. Exatamente. E esse processo, gente, não é racional, tá? Se eu perguntar pra qualquer pessoa, racionalmente, chegar e perguntar, fulano, você quer enriquecer? A pessoa, eu quero. Só que quando você começa nesse processo de realmente começar a enriquecer, se você tiver crenças limitadoras, tiver bloqueios mentais, você não vai conseguir alcançar aquele patamar. E do contrário, a mesma forma. Se você se fortalece de crenças, se você começa a imaginar que é possível, se você realmente consegue trazer emoção para essa ideia ou para esse sonho que você tem, ele vai se desdobrar na sua realidade. O como? Inúmeras são as formas que vão fazer esse arranjo para que isso aconteça. Você vai estar no lugar certo, a pessoa certa vai te contactar, você vai ter uma oportunidade que às vezes você nem prestaria atenção, mas como você já está com esse sonho, com essa ideia dentro da sua mente, você fica com um olhar mais apurado. Então, o universo, eu gosto de brincar que Deus, né, o universo, ele se arranja, ele vai, se orquestra para que as coisas aconteçam para você quando você realmente acredita, que é, uma das etapas, né, da manifestação que eu ensino para as minhas alunas é ter fé, de que aquilo vai acontecer, e fé genuína, fé que real vai acontecer. Isso é fundamental para todo esse processo e trabalhando, óbvio, também a sua mentalidade. É porque a nossa mentalidade, ela tem o poder de nos levar para vários lugares. Sim. E quantas vezes, Kessler, eu já vi pessoas que têm um potencial. Você vê que a pessoa tem um produto bem legal, a pessoa tem um serviço legal, mas a pessoa fala assim, não, vamos começar a divulgar seu trabalho? Não, pelo amor de Deus. Tudo menos isso. Tudo menos um vídeo. Pelo amor de Deus, não manda eu gravar, não. Então, as pessoas têm esse bloqueio, né? Que a gente sabe que é um bloqueio. É um bloqueio e que paralisa. Que paralisa. E às vezes ela acha que a outra pessoa que flui ali no digital tem sorte. Mas não é. A pessoa está fazendo o que eu falei às vezes ali atrás. Quebrando até muitas barreiras. Isso. Porque quando a gente começa a empreender, gente, é um trem de um lado, é um trem do outro. Nossa, eu falo que desde quando eu iniciei no empreendedorismo, eu comecei a estudar sobre várias coisas que eu nem sabia que existia. Eu comecei a perceber coisas, atitudes, coisas que eu trazia, que eu não precisava de trazer comigo. Mas por quê? Porque o empreendedorismo, ele foi despertando algumas coisas em mim, que eu tive que procurar, né, por mentores, por terapia, várias coisas pra gente se desenvolver. Sim. E é engraçado. E você... né, agora vamos falar da Kessler profissional, como que a gente vai falar? Que trabalha ali mesmo, né? No digital ou na polícia? Na polícia. Ah, sim. A Kessler profissional concursada. Era essa palavra que eu não tava lembrando. A Kessler concursada. Por quê? Você, mais, né, do que eu não passei em concurso, nunca tentei concurso público, você sabe o tanto que o concurso exigiu de você. Sim.
e o tanto que o empreender exigiu de uma forma diferente. Sim, continua exigindo. Não, pra sempre. Né? Hoje Socorro, e Deus. sempre aí, que não tem jeito, a gente tá sempre crescendo, desenvolvendo. Então, como que foi pra você, uma pessoa que estava ali na sua zona de conforto, né? Querendo falar profissionalmente, apesar de ter acontecido situações que te tiraram daquela zona de conforto, e ir pro digital. Como que foi? Bagunçou sua mente isso tudo, né? Na verdade, eu descobri o caminho da minha mente nisso. Porque eu estava num completo caos. A minha vida eu estava um caos. A minha vida era um caos. Eu estava, na época, separada com um recém-nascido, cancelada na minha profissão, endividada. E aí eu entrei em contato com esse conhecimento, que é o que eu passo para as meninas hoje, né, para as minhas alunas. E esse conhecimento, basicamente, trabalha com as leis universais, e uma delas é a lei da atração, e a lei da atração fala que a gente vai atrair tudo aquilo que a gente emana, né? Tudo aquilo que a gente vibra. E aí, quando eu entrei em contato com isso e entendi que tudo que eu colocasse na minha mente, aquilo se concretizaria na minha realidade física, porque as pessoas costumam viver aqui esse mundo, esse plano físico, como se ele fosse um plano à parte, como se a gente vivesse nessa vida de forma completamente aleatória, não existe mais nada nem ninguém. Só que nós temos 3 planos. Nós temos o plano físico, que é esse aqui, mais desacelerado, que é onde as coisas às vezes custam a acontecer, em relação ao plano mental e o plano espiritual. O plano mental intermediário e o plano mais elevado, o plano espiritual. Por isso que quando na nossa mente não existe tempo e espaço. Eu posso me imaginar aqui agora, lá em Paris. Não existe tempo e espaço. Para minha mente, isso vai estar acontecendo, principalmente se eu ativar ali a visualização e a imaginação. E então eu entrei em contato com esse conhecimento, comecei a colher frutos, ter resultados na minha vida absurdos que, humanamente, quando eu conto, tanto que eu conto só em mentoria, porque se eu ouvisse alguém falando como que eu comprei minha casa, como que o meu carro, o carro que era o carro dos meus sonhos chegou, como que o meu casamento foi restaurado, como que as coisas aconteceram, eu ia falar assim, essa menina ou é mentirosa ou tá maluca. Por isso que tem que ter realmente um nível de consciência maior para que você acesse isso. E aí as coisas começaram a acontecer, utilizando esses princípios, me melhorando como pessoa, melhorando a minha vibração, saindo da negatividade, porque isso é uma construção mental. Pessimismo, por que comigo? Vítima. Não cria nada. Se você ainda tá no vitimismo aí na sua vida, porque fulano que não fez, porque ninguém me apoia, porque isso, você vai continuar sem ter os seus resultados. E aí eu entrei em contato com esse conhecimento, comecei a ter muito resultado, eu falei, cara, o mundo precisa conhecer isso. Porque eu vivi isso. E aí ali que foi o meu despertar e o meu caminhar ali no digital. Foi basicamente assim, eu vivi as experiências com as leis e comecei a ensinar as pessoas, e hoje eu recebo, assim, centenas e centenas de feedbacks e depoimentos das meninas. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, inclusive, me sigam, @KessaMiranda, _Miranda, tem lá feedbacks do Mastermind, que você fica assim, cara, que povo maluco, porque a gente vive realmente de milagres. É coisa assim, gente que entra ali com depressão e sai da depressão, restaura casamento, conquista bens materiais, enfim, é tudo. Porque você trabalha no ponto central que tudo se expande, que é você, que é sua mente. E sem isso, você não vai conseguir fazer nada. E eu falo, e ainda dou uma dica, viu, pessoal? O meu primeiro curso, quando eu fui, porque eu sempre fui mais ativa, assim, né, de querer fazer as coisas, até mesmo sem curso, já estava ali no digital. Mas invista, e como você também já disse que esse processo de autodesenvolvimento, ele é extremamente importante, eu te diria até mais, invista na sua mentalidade, até mesmo antes de você querer começar a se posicionar no digital. Porque se você tiver uma mente forte, com toda certeza seus resultados serão fortes ali no digital. Pela resiliência, por pegar problemas e transformar em coisas, em benefícios para você, assim como eu faço, né, em toda a minha história, tudo que me acontece de ruim, minha filha, dali vai sair uma coisa muito melhor. Porque isso já é condicionado. E parar de coletar problema, Exato, né? Isso é um hábito, essa forma de pensar. E tem como você desenvolver. Não é que eu seja melhor ou pior que ninguém. É um conhecimento que está acessível. E se você domina isso, tudo que te acontece, você consegue tirar alguma coisa boa. Tudo. Porque toda dificuldade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso é uma lei.
Gente, olha pra você ver quantas coisas que ela falou pra gente em poucos minutos. Porque às vezes a gente acha que a gente está numa condição e que a gente não vai sair daquela condição. Ou que a gente não merece, ou quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a desenvolver. E isso acontece muito no empreendedorismo. Porque a gente quer que o nosso negócio cresça, mas na hora que começa a crescer, aí você fica, meu Deus, tô desesperada. E aí volta tudo por água abaixo. E uma crença muito normal e comum. Normal não, né? Comum de acontecer quando você começa a desenvolver no seu empreendimento é a culpa, né? A culpa de talvez você ter uma condição financeira que a sua família não tenha. Então, tudo isso vai te limitando. Tudo isso vai esvaziando, né, o seu saco financeiro, vamos dizer assim. Por quê? Como eu disse, quando você tem uma crença muito forte, você se sabota, que é o seu sabotador. Então, você começa a ter culpa porque a sua família, às vezes, não tem a condição financeira que você tem, ou não quis também empreender. E várias outras crenças que, às vezes, te impedem ali de conseguir continuar o seu caminho e chegar realmente a patamares maiores. Tem gente que tem medo do sucesso. Tem gente que começa ali o empreendimento, mas não, só até aqui, porque até aqui tá ok pro paradigma dela. Sim. Se ela começa a subir demais, ela se desestabiliza, que é isso que você começou a falar. Porque tem empresas que a gente vê ali, nossa, a pessoa poderia abrir um delivery, a pessoa poderia abrir uma loja em um determinado ponto, uma segunda loja, e você vê que a pessoa chegou no ponto e parou. E não vai, e fala assim, não, mas aqui do jeito que tá, já tá ótimo. Eu estou satisfeita, eu estou pagando as minhas contas, estou conseguindo manter a minha família e tá tudo certo. E tá tudo bem também, porque, assim, o que eu penso, né? Se a pessoa, ela escolhe isso, ok. Mas o problema é quando você não sabe que você está se sabotando nesse processo. Por isso que o autoconhecimento e entender dessas leis é fundamental para que você tenha escolha, porque tá tudo bem. Existe um preço a ser pago. Não existe no universo algo a troco de nada. Se eu quero 100 mil reais, eu vou precisar ter uma ideia de 100 mil reais. E a minha entrega vai ser de 100 mil reais. Se eu quero faturar 1 milhão, a minha ideia não vai ser de 100 mil reais. Eu preciso elevar o nível dessa ideia. Então, tá tudo bem. Se eu quero viver essa vida, se eu escolho viver a vida ou chegar, né, nesse patamar que a minha empresa já está e está confortável e é isso que eu escolho pra mim, ok. Agora, o problema é quando a pessoa ela nem tem essa opção, porque ela poderia muito mais e se limita por falta de autoestima, por falta de crença de que ela pode ou que poderia acontecer pra ela, porque ela já está limitada ali totalmente àquilo que ela escutou da mãe, do pai, enfim, do ciclo social dela. E pra quem tá nesse ponto hoje, que a pessoa ela tá se identificando com várias coisas que a gente tá falando, por onde que essa pessoa vai começar? O que ela pode fazer? Qual a primeira atitude que essa pessoa pode tomar pra mudar essa história dela, né? Sim. Eu tenho 2 treinamentos, na verdade. Um que se chama uma reprogramação mental, porque a pessoa, mesmo que ela não conheça princípio nenhum, não conheça nada disso, só de ela entrar ali e começar a escutar, porque aquilo, como eu disse, né, impacta aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente pensa, tudo isso vai impactar na nossa realidade. Então, essa reprogramação mental, ela é pro financeiro. E aí a pessoa entra ali e começa já a ouvir essas possibilidades. E no começo ela vai estranhar, fala assim, não, gente, isso não é possível. Eu me sinto merecedora, eu mereço ter dinheiro, porque é através da repetição que você consegue alterar suas crenças. E acessando uma realidade nova, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, quem assistir esse vídeo aqui, nunca mais a mente dele volta a ser do tamanho que era. Se ela tinha uma limitação, ou se ela tem, né, uma limitação ou alguma crença nesse sentido de tudo que a gente conversou aqui, ela provavelmente daqui pra frente ela vai buscar uma forma de recalcular essa rota. O cérebro dela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. E tenho também cursos que eu ensino isso, que são as minhas mentorias, tem a comunidade Mastermind, que a pessoa ela entra lá, é um curso gravado, uma jornada teórica e prática, porque esse conhecimento ele tá disponível em vários lugares. Só que da forma estruturada que precisa ser feita, não tá. Então, através de tudo que eu apliquei, através das minhas alunas, eu consegui estruturar um método
e desenvolvi o Mastermind, que hoje é a comunidade que eu lidero de mulheres que realmente entram ali, minha filha. Se você entrar naquela comunidade, você vai prosperar. E aqui, essa prosperidade não é só financeira, porque eu trabalho financeiro, familiar e espiritual. Porque são planos, são bases que você precisa olhar para sua vida. Porque senão você vai atingir ali o seu resultado financeiro e às vezes seu casamento tá um fracasso. Você vai se sentir realizada? Não vai. Ou então você tá ali com o seu casamento feliz, com o dinheiro no bolso, mas você tá espiritualmente morta. Você vai sentir um vazio que ninguém vai explicar. Que aí é aquela sensação de que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, existem pilares que precisam ser olhados. E ali dentro da comunidade, a pessoa que acessa isso, ela consegue olhar para todas as áreas da vida dela. Então, ela consegue ter frutos e se sentir realmente plena. Que é essa prosperidade, que é essa boa, perfeita e vontade agradável. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a gente fala, né? Nós sabemos, nós somos filhos de Deus, dono do ouro e da prata. Então, por que não, né? Exato. Nós não vamos prosperar. Exatamente. Por que nós vamos deixar crenças nos limitar? E como a gente falou aqui, você tem os seus produtos, você tem hoje uma comunidade que está com você, né? Eu até conheci ela, foi num evento que a gente estava ali esperando Foi mesmo. um intervalinho ali, a gente estava ali, nos conectamos, nos conhecemos. E é interessante o tanto que o seu propósito alinhado com tudo que você viveu e o tanto que você contribui hoje na vida de outras pessoas que estão, né, se destravando ali e indo buscar os seus objetivos, alcançando os seus objetivos, né? Está, na verdade, tudo alinhado, né? Porque começou de uma dor. Você lembra que eu disse que toda dificuldade traz consigo um benefício equivalente? Essa dor que, né, eu estava ali, aquele fundo do poço, foi o que proporcionou toda a minha transformação e que hoje transforma também a vida de muitas pessoas, muitas mulheres, e eu sou extremamente feliz e realizada por aquilo ter me acontecido. Olha que loucura. Porque às vezes a pessoa tá lá no fim do mundo, no fundo do poço e acha assim, não, acabou, cheguei no meu limite, agora ninguém me tira daqui mais não. E aí você conseguiu se reerguer no momento que foi crítico, uma situação, né, gente, daquelas pesadas, e que a gente amadurece, né? Sim, muito. A gente fortalece. Hoje não aconteceria o mesmo com você, porque hoje a sua cabeça é outra, Nossa, a sua mentalidade é outra, você amadureceu, né? Tudo isso já passou, né? Era uma outra Kessla, exato, né? Lá atrás. E a Kessla lá de trás não daria conta de viver isso que eu vivo hoje. Por isso que esse processo de transformar a sua mente, ele é muito importante. Porque lá eu não teria maturidade, lá não teria essa visão, lá eu não teria esse senso de servir, né? Que hoje eu sirvo as pessoas. Eu entrego esse conhecimento para as pessoas para que elas também transformem a vida delas. E se fosse lá atrás, talvez... que foi como eu disse, eu comecei buscando um financeiro e me transformei numa pessoa que hoje consigo ajudar muitas famílias, muitas mulheres a saírem mesmo ali daquele fundo do poço, e seja qual for. Porque se você domina a sua mente, você domina tudo. Você dominou o jogo. Porque se você não dominar a sua mente, como que você vai dominar outra coisa? Exatamente. Que tá fora de você. Se o que tá dentro de você, você não está conseguindo. Na verdade, se você não domina a sua mente, quem te domina é todo mundo que tá ao seu redor. Porque o que falar de você, você vai levar pra si. Você vai acreditar que você não é capaz, que você não é boa em nada. Porque se dizem isso de você, se você não tem essa mentalidade fortalecida, você vai simplesmente deixar isso entrar pro seu subconsciente e ali vai se desdobrar na sua realidade física. E aí, acabou. Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Nossa, gente, tenho certeza que você não vai estar no final desse vídeo da mesma forma que você chegou no início. Porque o poder da nossa mente, do nosso propósito, né? E da gente acreditar. E é claro que Kessla, a gente pode olhar para trás, para tudo que a gente viveu, mas a gente não tem que viver lá atrás, né? Exato. A gente tem que viver daqui pra frente. E é viver o hoje e buscar. Se você está achando que você tá ali no momento que não tem mais jeito, procura ajuda. Procura analisar, olhar o que dá pra você fazer. Porque não tem um fim do poço que ninguém possa chegar lá com a corda e te puxar. Não tem. E quando você chega lá no fim...
A única opção que você tem é ó pra cima. É olhar subir. pra cima, não tem como descer mais. Você já chegou É, já então acabou, agora... já vai, levanta aí, vambora. Isso. Que a vida tá acontecendo e quanto mais você remoer isso, remoer essa história, você vai continuar vivendo ela, na verdade. Quanto mais você... E vai viver naquela frustração e vai indo, aumentando vai só indo, aquele ciclo. E é isso que a gente não quer, né? Exatamente. E é interessante como que o digital ele potencializa isso na vida das pessoas. Porque a gente vê inícios, términos, pessoas que dão certo, pessoas que estão dando certo e depois para. E aí agora a gente consegue compreender como que está na nossa mente. Sim, porque quem determina até onde você vai é você. Se você tiver ali o seu limite, por isso que pessoas começam e não terminam. Porque a crença dela ali, ela vai impedir. Se ela não trabalhar isso nela, ela não vai conseguir continuar. Vai ser difícil demais, vai ser pesado demais, vai ser... Aí a vitimização também, porque é concorrente demais, porque tá caro demais, ninguém me valoriza. E aí entra também, pobre que coitado. Exato, o mental, ele tá em jogo o tempo todo. Porque a sua autoimagem determina o que o outro também pensa de você. Não é você que faz uma leitura de mim. Eu que determino o que você vai pensar de mim através da minha postura. Sim. E aí, através da minha imagem, porque a minha imagem pessoal, ela também está totalmente ligada à minha imagem mental. Porque eu não consigo nem vestir uma roupa se eu não tivesse imagem estabelecida na minha cabeça. Se eu não tivesse a imagem aqui dessa mulher próspera, empreendedora e tal... Eu me sentiria péssima aqui. Eu ia colocar uma roupa que eu ia falar assim, ai meu Deus, não, tá todo mundo me olhando. Olha como que a gente é totalmente limitada pela autoimagem que você nutre de você. E pra você alterar, é custoso no sentido de desafiador, te tira da zona de conforto. Sim. Mas rapidinho, quando você consegue fazer essa mudança, esse ajuste de autoimagem, você começa a viver outras coisas, outros patamares na sua vida que as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, Renata... Você mudou, você tá diferente, você tá assim, você tá assado. Por quê? Você começou a se vestir melhor, você começou a se ver melhor, começou a se imaginar em lugares maiores. Isso tudo é você que vai fazer com as pessoas, não é a pessoa que, tipo, olhou pra você do nada e, mudou. Não, isso é seu, é a postura, é o jeito que você fala, é o jeito que você realmente se sente. Uma pessoa não precisa me dizer nada. Se eu olhar pra ela aqui, ela tá toda... Tá murchinha. Ai, meu Deus. Você já sabe o que ela pensa dela, que ela é incapaz, que ela não consegue resolver meu BO, não tem disponibilidade pra atender o serviço que eu tô querendo. Tudo está na mente. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo a percepção, os meus resultados e todos os desdobramentos aqui. Gente, olha pra vocês verem, tudo está na sua mente. O que é que você tá acontecendo fazendo essa vida sua? Exatamente. Kéfila, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui compartilhando seu conhecimento. Fala pro pessoal onde que eles te encontram na rede social. Vocês me encontram no Instagram, @Kessler_Miranda. Me sigam lá e vem aprender a mudar a sua mentalidade. Gente, vem aprender a mudar essa mentalidade, porque tá aí, ó. Tá aí pra gente só usufruir das coisas boas dessa vida, e é né? disponível pra todo mundo. E isso Pra é todo democrático. É democrático. Quando você acessa isso, todo mundo consegue alcançar qualquer resultado que você realmente se determinar. E se apaixonar, né, por aquela ideia. Isso aí. Então, tá na hora de você alcançar o resultado que você tanto sonhou pra sua vida. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, participando. E até mais!